Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, trazendo mais um vídeo para o canal. Meus irmãos, vamos orar pela palavra. Agradecer a Deus por esse dia de hoje. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai das luzes, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos fez. Nos alegremos nesse dia, meu Pai. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde. Agradecemos pelo dom, Senhor, de acordar, de podermos fazer os nossos objetivos, para o nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos sustentado, ter nos levado, ter nos trazido em paz. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que vai passar por essa live, por esse vídeo. Abençoa, Senhor, grandemente, Senhor. Livre de todo mal, e que essa palavra, Senhor, possa tocar no coração de cada uma delas, possa curar, libertar, que o Senhor possa salvar vidas através da tua palavra, Senhor. Que no abrir e fechar dos meus lábios não seja eu, João, que esteja falando, mas o teu Santo Espírito. Nos dá a revelação da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra que eu vou ler hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 21. E fala sobre a candeia do nosso corpo, né? Que são os nossos olhos. Hoje eu vou falar muito aqui de vigiar o que a gente vê, os nossos olhos, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Hoje o Espírito Santo me tocou que tudo que nós possamos olhar pode entrar dentro da nossa alma e aquilo de alguma maneira influenciar as nossas atitudes. E aqui diz aqui, ó, Lucas, também tem Lucas no capítulo 8, 16 ao 18, essa passagem. E assim ele nos diz. E ele nos disse: traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a colocar no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos, ouça. Considere atentamente. O que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que medirem, vós serão medidos, e ainda acrescentarão mais a vocês. Quem tiver mais lhe será dado. O que não tiver, até o que tiver será tirado. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, primeiro aqui diz que não tem como esconder uma vasilha debaixo de uma cama, acaso não colocaria num lugar apropriado, porque não há nada oculto senão a não ser revelado. Então aqui o Espírito Santo nos diz hoje que não adianta você se esconder atrás da sua máscara, não adianta você se esconder os seus pecados. Seu pastor não está vendo, sua esposa não está vendo, oh aleluia. Seu filho não está vendo, sua família não está vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo às escondidas. Isso que o Espírito Santo me revela para falar com alguém aqui hoje nessa live, nesse vídeo. Confesse o seu pecado hoje. Vá aos pés de Jesus, porque não há nada oculto, nada escondido que não venha a ser revelado. Então é melhor você confessar para Jesus, é melhor você se arrepender, antes que o próprio Deus tire a sua máscara. Porque aqui diz essa palavra que não tem como esconder
Uma vasilha debaixo de uma cama, uma candeia, você tem que colocar no lugar apropriado. Porque, por exemplo, se você tem uma luz, né, e você esconde essa luz com uma vasilha, mas a luz permanece lá. Então, a verdade, uma hora, ela vem à tona. Então, aqui diz que não há nada oculto, nada escondido. O ser humano muitas vezes esconde quem ele é, né? Muitas pessoas são duas caras, né? Como o mundo diz aí. Na igreja, entrou ali, é a pessoa mais santa do mundo, né? Mas fora, o que o teu pastor não está vendo, o que a tua esposa não está vendo, os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, Ele está vendo o que você está fazendo ao culto. Então, se você teme a sua esposa, se você teme o seu pastor, se você teme o seu filho, a sua filha, se você teme pessoas, porque você faz escondida delas, se ela estiver na presença ali, você não faz, então você teme a ela. Você está dizendo para Deus que teme a pessoas, mas não teme a Deus. Que os seus olhos estão 24 horas sobre a sua vida, olhando o que você faz. Então você tem mais temor a pessoa, a ser humano como você fala, do que a Deus. E a Bíblia diz que não devemos temer o que mata o corpo, que é o ser humano. O ser humano como nós, ele só tem poder de matar o corpo. Não temeis ao homem, que só tem poder de matar o corpo. Mas antes, temei a Deus, que tem poder de matar o teu corpo e jogar a tua alma no inferno. Essa é a palavra que o Senhor me revela hoje. Tema a Deus antes de tudo. Não traz sua esposa porque você teme a Deus, não porque você teme a ela. Não minta para as pessoas ao seu redor porque você teme a Deus, não porque você teme a ela. Não minta para escapar de uma situação porque você teme a pessoa, teme o que o homem pode fazer a você. Mas tema primeiramente a Deus, que os seus olhos estão 24 horas sobre você. A Bíblia diz que há anjos que anotam ali, livrinhos, tudo que você faz às escondidas. E a Bíblia diz que no juízo final vai se abrir um livro. E um desses livros é o livro das obras. E lá vai estar tudo que você fez. E a Bíblia diz que o justo juiz, Jesus, ele vai te julgar segundo as tuas obras. E ele vai vir para te julgar como teu juiz, segundo as tuas obras. Ele diz que ele não demora, e ele está retornando, e ele vai retornar para dar o segundo galardão que cada pessoa fez, né? Seja as suas obras boas, seja as suas obras más. Então nada que você faz, tanto de bom quanto de ruim, no oculto, não há que não vá ser revelado, aqui a Bíblia diz. Então um dia, naquele grande dia do juízo final, vai ser revelado tanto o que você fez de bom em oculto, tanto o que você fez de ruim. Então não adianta, você pode enganar a todos, mas você não engana a Deus, porque Ele escreve, Ele manda anjos anotar o que você faz, tanto de ruim quanto coisas boas. E diz que tudo isso vai ser trazido à luz. E Ele diz: considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou Ele. Com a medida que medirem, aqui está falando de julgamento, pessoa que mede outras pessoas. E aqui diz que à medida que medires, vocês serão medidos. Ou seja, se você julga uma pessoa em tal ato, por exemplo, Deus é capaz de te provar na mesma situação que você está medindo aquela pessoa, que você está julgando aquela pessoa. Então aqui diz, na medida que você mede o próximo, Deus vai te medir. E aqui diz que Deus vai te medir, aleluia, e ainda acrescentarão mais a vocês. Ou seja, Ele vai te medir da mesma forma que tu está medindo, Ele vai acrescentar situações a mais. Então, olha o perigo de você estar medindo os outros, porque você pode cair no mesmo ato que você está julgando. Da mesma medida você será julgado, você será tentado por Deus. Então assim, Deus faz com que haja ali circunstâncias para que você seja provado naquela situação que você está julgando o seu próximo, né?
Se você descobriu que um irmão ou uma pessoa do seu convívio ali fez algo errado e você passou a medir aquela pessoa através disso, você também vai ser medido por Deus da mesma forma. E ele diz: a quem tiver será dado, e a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui está falando de coisas espirituais. Então, se aqui está falando de coisas espirituais, ele diz que a quem tiver será dado, ou seja, ele terá mais em abundância, ou seja, mais dons, porque ele busca. A Bíblia diz que aquele que dá fruto, o Senhor mesmo pode, e ele continua dando fruto. A pessoa que busca a Jesus, que busca crescer espiritualmente, ela continua dando fruto, e o Senhor poda, e ele já tem, e ele será dado a mais ainda, acrescentado a ele. Aqui que diz a palavra. Diz quem não tiver, ou seja, quem não tiver, até o que tem, o resto que tem, será tirado, porque não é grato, porque não busca os dons espirituais. Aqui não está falando de nada material. Então, meus irmãos, nós temos que entender que quanto mais o Senhor nos dá a nossa capacidade, porque Ele sabe da nossa capacidade. E você tem que buscar, a Bíblia diz que você tem que buscar com zelo os dons espirituais de Deus. Então, quanto você mais busca, quanto Ele mais vê seu interesse, mais Ele vai te dar. Mais Ele vai permitir que você tenha discernimento de espírito, que você se aprofunde mais, e Ele vai te dar revelação, e Ele vai te dar discernimento de quem são as pessoas que te rodeiam, e Ele vai te guiar. E a Bíblia diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que quanto mais você busca, quanto mais você obedece, mais o Senhor tem prazer de se manifestar a você, mais o Senhor tem prazer de se revelar a você. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. E Ele vai derramar as bênçãos espirituais sobre a sua vida. E aqui diz que aquele que não tem, que até o que tem será tirado. Por quê? Até o que tem será tirado. Porque ele não está protegido espiritualmente. Porque o próprio mal, Deus vai permitir o próprio mal tirar até aquilo que ele tem. Então a importância de nós nos mantermos humildes na presença de Deus, na busca pelo Espírito de Deus, na busca pelos dons de Deus, na busca de conhecer e se aprofundar quem é a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Queira conhecer, queira se aprofundar, queira andar no Espírito como Jesus andou. Se você diz que tem Jesus, você diz que conhece a Jesus, ande como Ele andou, ande no Espírito. As pessoas têm que ver os frutos do Espírito na sua vida, as pessoas têm que ver que Deus cuida de você, as pessoas têm que ver Deus, o próprio Deus, manifestando a glória dele na sua vida. Se você é um cristão de fé que busca crescer espiritualmente a cada dia. Agora o cristão carnal, meu irmão, que existe o carnal e o espiritual. O carnal, ele recebeu a Jesus, mas ele não deixou as velhas práticas. Então ele é um cristão, ele recebeu Jesus. Mas como ele não abandonou as velhas práticas, ele não deixou de andar na carne, ele é um cristão carnal, ele não entende o cristão espiritual, as coisas do Espírito. Seja um cristão espiritual, não fique como o apóstolo Paulo falou ali, somente como meninos ainda no leite ali materno, mas cresça espiritualmente. Porque quanto mais você crescer espiritualmente, mais Deus vai te dar dons, mais Deus vai te revelar, mais Deus vai te dar discernimento de espírito, mais Deus vai te dar revelação da palavra, mais Deus vai derramar a unção dele na tua vida. Alamanta canamanda calabana mandaravassou de calai show de caiaman re mandada manda calamandaravassou de xede canamandaravas irei canai shei de mandada manda calamandaravassurian.
Se você é luz, meu irmão, não deixe que as trevas, não deixe que as preocupações desse mundo, a ansiedade das coisas, da pressão da vida, te tornar um crente carnal, ansioso, medroso, que não pode vir uma situação, a pressão da vida que você já desiste. Que você já desiste porque você não tem fé, porque você não vê com os olhos da fé, porque o significado de fé, meus irmãos, é a certeza daquilo que não se vê, é a certeza das coisas, daquilo que a gente espera em Deus. Deus não se agrada da pessoa ansiosa, que não pode vir uma dificuldade ali, uma pressão da vida, uma cobrança da vida, que ela já se desespera, que ela já desiste, que ela já entrega os pontos, porque ela não é espiritual, ela é carnal, ela vê com os olhos os olhos humanos, ela não olha com olhos espirituais para aquela situação, e ela não vê que Deus é capaz de resolver aquela situação assim, ó. Deus é capaz de te curar dessa doença que você acha que é incurável. Deus é capaz de mudar a tua situação financeira. Deus é capaz de mudar o teu casamento assim, ó. Se você buscar primeiro as coisas espirituais, todas as coisas materiais serão acrescentadas. Todas as áreas da tua vida serão abençoadas por Deus. Busque com zelo os dons, os frutos do Espírito, que é o amor, que é a temperança, que é a paciência, que é a mansidão, é o domínio próprio. Quando a pessoa é espiritual, o humano não entende, o carnal não entende. Essa pessoa está passando uma luta, olha como ela está calma, olha, ela não se desespera, ela não faz nada. Ela parece que cruza os braços e espera que alguém faça alguma coisa por ela. E o cristão, meu irmão, é assim mesmo. Quando ele vê que ele não consegue pela força do braço dele, ele faz só isso aqui mesmo. Ó, é difícil, mas o cristão espiritual ele faz só isso aqui, ó. Ele cruza os braços, ele ora, ele pede ao seu Deus, que é o dono do céu, da terra, do mar e de tudo que nela há. Deus tem poder de ir lá naquela pessoa que você precisa de uma resposta e tocar no coração dela e fazer ela ligar para ti e fazer ela vir com a tua providência. Deus é capaz, se Ele vê que você espera e confia, porque esperar é confiar. Esperar é saber que no momento certo, na hora certa, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, Ele vai fazer por você. E muitas vezes o ímpio ele não entende. Ele não entende porque ele acha que depende de você. Ele não entende porque ele acha que depende da sua força. Ele não entende porque ele é simplesmente carnal. Ele não viu, ele não tem a visão que você tem. Ele não tem a paciência que você tem para esperar em Deus. E ele acaba se desesperando com a pressão daquela situação que está impondo a ele agir com a força do seu próprio braço. E aí ele não ora, toma decisões precipitadas. Isso é tipo de pessoas carnais. Pessoas que acham que é a força do seu braço que vai resolver tal situação, que vai trazer tal providência. Mas não, meu irmão. Quando a pessoa é espiritual, ela sabe, porque ela já viu, ela olha com os olhos da fé. Pode estar tudo dando errado ao redor dela. Pode estar as circunstâncias tudo dizendo que não, mas ela não deixa de confiar no seu Deus. Ela não deixa de confiar que no momento certo Ele vai se levantar a teu favor. E Ele usa quem for, meu irmão. Se Deus quiser, Ele usa até o ímpio para te abençoar. Se Deus quiser, Ele usa quem for para trazer o que você está precisando. Basta você ser espiritual. Basta você entender que há um Deus que olha para você do mais altos céus, do seu sublime trono. Ele ainda olha com um olhar de misericórdia para você aqui na terra.
E Ele sabe o teu deitar, o teu levantar, Ele sabe as lutas que você passa, Ele sabe as perseguições que você passa, Ele sabe, meus irmãos, Ele sabe. Não pense que você está sozinho nesta luta, não pense que você está sozinho nesta prova, porque tem um Deus que olha para você. A Bíblia diz: se o teu pai, se a tua mãe te abandona, porém eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Aleluia. Se você é filho de Deus, meu irmão, descanse em Deus. Não deixe que nenhum problema da vida, nenhuma circunstância venha te amedrontar. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus, Ele lança fora todo medo, toda ansiedade, todo pavor, toda crise de ansiedade, todo pânico. Jesus lança fora todo o medo. E Jesus te dá coragem e ousadia para você enfrentar o problema e vencer de cabeça erguida. E você vai dar mais um testemunho de que Deus foi com você, de que você é luz, de que você demonstra a glória de Deus na sua vida, que Deus cuida de todas as áreas da tua vida. Basta você permanecer crendo, basta você não duvidar, porque quem duvida não tem fé. A fé não combina com a dúvida. Se você duvida que Deus, Ele tem todo o poder, não é somente um poder até aqui não. Poder até Satanás tem poder também de dar coisas, ele tem um certo poder. Mas ele não tem todo o poder, porque todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, principados, tronos, tudo foi feito por Ele, para Ele. Hortes espirituais da maldade não tem poder de trancar a tua vida. O mal não tem poder de travar a tua vida. Se ele se levanta, ele sabe que ele vai cair. Porque você é filho de Deus, você confia em Deus. E a Bíblia diz que Ele manda anjos ministradores a teu favor. Anjos de guerra, ministradores. Quando você ora, meu irmão, e entrega a tua situação a Deus, pode ter hortes espirituais nas áreas celestiais querendo impedir que a tua oração chegue. Mas nem que o Senhor tenha que mandar anjos de guerra, nem que o Senhor tenha que mandar Miguel para batalhar, mas Ele vai lá e Ele faz com que tua oração chegue no trono de Deus e que tuas orações sejam ouvidas. E no tempo certo, não no teu tempo, no tempo de Deus, Ele vai manifestar a glória dEle. Ele vai provar para os teus inimigos, para os teus perseguidores que Ele é contigo e que Ele nunca te abandona e que Ele nunca vai te abandonar. Meus irmãos, eu estava até falando aqui da candeia dos olhos, né? Do que está oculto, e que nada que está oculto não há um dia que venha a ser revelado por Deus. Mas o Senhor Deus me tocou a partir desse versículo aqui, que diz que é aquele que tem, né, lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem será retirado. Porque se você entender que aqui está falando de coisas espirituais, e que se você lutar no âmbito espiritual, porque toda guerra começa no mundo espiritual, e o inimigo, ele vai, quando você se levantar espiritualmente, quando as coisas estiverem tudo dando errado, e você se levantar no espírito, em oração, em obediência, em jejum, em consagração, é aí que ele vai fazer com que as coisas se tornem mais difíceis, que é para você desistir. Mas não desista, olhe com os olhos da fé, com os olhos espirituais, porque lá na frente Deus já preparou a tua bênção, e Satanás, ele já viu a tua bênção, ele já viu que Deus já preparou para você, e ele vai fazer de tudo para você desistir, ele vai fazer de tudo para você não buscar mais os dons espirituais, ele vai fazer de tudo para você não buscar mais a presença de Deus. Ele vai começar
a querer travar coisas, mas não desista, persista, porque uma hora Deus se levanta e Ele faz com que todo mal, que toda trava, que todo demônio, que todas as hostes espirituais da maldade caia por terra e as tuas orações cheguem no mais alto céus e Deus envie resposta. Reia sobrecai, xanamanda calavassúria, repandamanda o conomundo surudeia, deia, manda assai, re, manda calamandarabassai, recanto calamandaraia, xenei canamanta calavassúria, rei canamandaravassou. Erei a xéria, deia, caminho, calaia, sou. Aleluia. Oh, glória. Então, meus irmãos, primeiramente, você tem que entender que o mundo espiritual, ele é mais real. Ele é mais real do que o físico. Se você vigiar, se você obedecer, se você for luz, se você não deixar as trevas dissipar a tua luz, se você não deixar as trevas cobrir a sua luz, se você verdadeiramente entender quem você é em Cristo, você nunca vai arregar para Satanás. Você nunca vai ter medo das pressões da vida. Você nunca vai ter medo quando o inimigo se levantar contra você. Porque você é luz. Porque você sabe que no tempo certo, Deus vai se levantar a teu favor. Você não vai se amedrontar com as investidas do inimigo. Você tem fé naquele que tem poder, naquele que venceu o mundo, naquele que nenhuma aflição e nenhum problema dessa terra venceu ele, nem mesmo o pecado. Então, meus irmãos, que você possa entender o que Deus quer de você é que você se posicione no mundo espiritual. O que Deus quer de você é que você entenda quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados, nós não vamos ser. Aleluia, ó a revelação. Se você já foi, já foi. A Bíblia diz que Ele levou toda a maldição. Ele já levou toda a dor, toda a doença. Ele já levou na cruz há mais de 2000 anos. Não aceite doença, não aceite derrota, não aceite maldição na tua vida. Não aceite, rejeite, pelo contrário, não aceite, rejeite. E saiba quem você é e o que Cristo já fez por você. Se você souber quem você é em Cristo, se posicionar e tomar posse pelo sangue de Jesus, de tudo que Ele já fez por você, no mundo espiritual, principalmente a salvação da sua alma, você nunca vai arregar para Satanás. Você nunca vai arregar para inimigo. Você nunca vai ter medo do mar que se levanta contra a tua vida. Porque Jesus tem poder para acalmar essa tempestade. E quando os discípulos falaram, quem é este que tem poder para falar com o vento e o vento acalmar, para falar com o mar e o mar se aquietar? É este que levou toda a sua aflição, todos os seus pecados, todas as suas doenças, todas as suas mazelas na cruz, e já te abençoou com toda sorte de bênção. A Bíblia diz, no mundo espiritual, nas áreas celestiais. Então basta você tomar posse. E quando você toma posse, se manifesta no físico. Então, meu irmão, entenda que você não é um derrotado que fala que você é. Entenda que você não é esse derrotado, esse fracassado que você acha que você é. Porque se você recebeu a Jesus, você tem Cristo Jesus na sua vida. Se você é filho de Deus, nenhuma maldição tem poder sobre a tua vida. Toma posse hoje desta palavra, pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, essa é a palavra que eu venho deixar para o coração de vocês nesse dia de hoje. Vamos orar pela revelação da palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, nesta noite, agradeço pela revelação da Tua palavra. Te agradeço que o Senhor é bom, meu Pai, a Tua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos entender que nós somos luz
porque nós não podemos deixar as trevas, as propostas, esse mundo ofuscar a nossa luz. Que nós possamos entender quem nós somos em Ti, que nós possamos entender tudo que o Senhor já fez por nós, que nós possamos entender que nada, meu Pai, nada do que as pessoas acham que estão escondendo, do que está oculto, nada do que está oculto, tanto obras boas como obras más serão reveladas naquele dia. E tudo que se manifesta no físico antes vem no espiritual. Que nós possamos entender que as nossas atitudes, nosso posicionamento no mundo espiritual vai determinar o que acontece na matéria, o que acontece no físico. Que nós possamos entender isso, entender que nós somos em Ti, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas áreas celestiais. E que nós possamos tomar posse dessa palavra pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, eu oro por cada vida que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa alcançar essa vida. Que o propósito desse vídeo, desse canal, é alcançar almas para Ti, é avançar o Teu reino. Que o propósito possa ser concluído, que as pessoas possam entender que só o Senhor tem poder de nos abençoar, que só o Senhor tem poder para destravar tudo que está travado nas nossas vidas. Que nós possamos entender que quando nós não tomamos um posicionamento no mundo espiritual, nada vai acontecer nas nossas vidas. Nós possamos entender que a fé em Ti, que o Senhor vai agir no momento certo, é a certeza daquilo que o crente carnal, a pessoa carnal não entende na hora, mas que a gente possa entender que o crente espiritual, ele vê o que o carnal não vê. E muitas vezes quem é carnal não entende, não discerne o espiritual. Então que a gente possa entender que o Senhor quer nos abençoar e o Senhor já nos abençoou. Basta a gente tomar posse pelo Teu sangue, por tudo que o Senhor já fez por nós na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Que o Senhor possa alcançar a vida de cada um nessa live, que o Senhor possa abençoar grandemente, libertar, salvar, curar e batizar no Teu Santo Espírito. Que o Senhor se revele cada vez mais essa pessoa. Porque a Bíblia diz aqui nessa palavra que nós lemos hoje, que até o que tem lhe será dado, né? O que tem lhe será dado mais ainda. Então, que você possa buscar mais e mais do Senhor. E o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, que o Senhor possa nos dar cada vez mais da Tua unção, do Teu Espírito, da Tua revelação, que possamos ser crentes espirituais. Em nome de Jesus, assim eu Te agradeço, na certeza da nossa vitória. Amém. Meus irmãos, essa é a palavra de hoje, a paz do Senhor Jesus.